Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, começamos hoje as leituras quaresmais de 2024. Inicialmente com a leitura do livro do Monsenhor Louis Gaston de Seguir, sobre o inferno, né? Eu estou lendo aqui o livro que foi publicado na revista Permanência, mas é o mesmo livro que está publicado aí por outras editoras. A revista Permanência, número 289. Aqui eu estou na página 33 da revista. Inicialmente tem na revista, né, tem uma figura aqui daquele pintor francês, meu Deus, esqueci o nome dele agora, sobre o inferno. Eu lembrarei ao longo da leitura. E tem também um breve do Papa Pio IX, escrito ao autor, não é, Louis Gaston de Seguir. Na França tem as obras completas do Monsenhor de Seguir, né? E consta do início dessa obra completa, né? De 1883 a publicação dessas obras completas. O breve Gustave Doré, exatamente, Ana, obrigado. Aliás, eu sugiro a vocês, como uma boa atividade, né, da Quaresma, é visitar as obras do Gustave Doré sobre o inferno. O Gustave Doré, ele ilustrou uma edição da Divina Comédia no século XIX, e a obra dele sobre o inferno na Divina Comédia, né, as ilustrações são impressionantes, né? E é uma boa atividade quaresmal, né? Mas então vamos ao breve. A data, assim, a data do breve é 1876, né? Então ele diz aqui para o nosso Monsenhor, né? Pio IX, Papa. Meu filho bem-amado, saúde e bênção apostólica. De todo o coração, felicitamo-vos por vosso incessante trabalho, enorme e exitoso, no ofício de arauto do Evangelho. Tudo quanto publicais difunde-se com rapidez entre o povo por meio de milhares de exemplares. Evidentemente, para que vossos escritos sejam assim cobiçados, é preciso que agradem, e não agradariam se não possuíssem o dom de conciliar os espíritos, de penetrar no âmago dos corações e de produzir em cada um deles os benfazejos efeitos. Ponde, pois, em obra a graça que Deus vos concedeu. Continuai a trabalhar com ardor, cumprindo o vosso ministério de evangelização. Quanto a nós, na parte de Deus, vos prometemos, da parte de Deus, vos prometemos grande assistência pela qual podereis iniciar nas vias da salvação um número de almas cada vez maior e forjar-vos uma magnífica coroa de glória. Na oportunidade, como fiança do celeste favor e dos demais dons do Senhor, recebei a bênção apostólica que nós vos damos com imenso amor
meu filho bem amado, para testemunhar nossa paternal estima, dada em Roma, próximo a São Pedro, a 2 de março de 1876, 30º ano de nosso pontificado, Pio IX Papa. Então, Pio IX tinha uma grande estima pelo Monsenhor de Seguia, né? E pelas obras dele, né? Que faziam um sucesso enorme no século XIX, mas um sucesso mesmo muito grande, né? São muitas obras, nós já tivemos a oportunidade de ler algumas delas aqui, né? Ou pelo menos uma delas, né? Sobre a fé perante a ciência moderna, acho que foi esse o título, né? Mas ele já tem muitas obras traduzidas, né, para português. Então vamos à obra. Tem um prólogo à obra aqui. Aconteceu em 1837. 2 jovens subtenentes, recém-egressos de Saint-Cyr, visitavam os monumentos e curiosidades de Paris. Eles entraram na igreja de Assunção, perto das Tulherias, e começaram a observar os quadros, as pinturas e outros pormenores artísticos da bela rotunda. Não lhes passava pela cabeça rezar. Então imagina se em 1837, né, havia pessoas desse tipo, né, em Paris. Imagina agora, né, quantas não entram nas igrejas e nos monumentos religiosos de Paris, né, com o mesmo espírito, né? Perto do confessionário, notaram um deles um jovem padre de sobrepeliz, adorando o Santíssimo Sacramento. Olha só esse padre, disse ele ao camarada. Ele deve estar esperando alguém. Talvez por ti, respondeu o outro. Por mim? E por quê? Quem sabe? Talvez para te confessar. Confessar-me? Pois bem, queres apostar que me confesso? Duvido. E começaram a rir e a dar de ombros. O que queres apostar? Retorquiu o jovem oficial, fanfarrão e decidido. Apostemos o jantar, com direito a champanhe espumante. Podes ir para comer e beber. Eu te desafio a entrar naquela caixa. Confessionário, né? Mal acabou de falar, seu amigo se dirigiu ao jovem padre e sussurrou-lhe ao pé do ouvido. O sacerdote se ergueu, entrou no confessionário, enquanto o penitente improvisado lançava ao camarada um olhar triunfante e se ajoelhava como se fosse confessar-se. Esse aí é abusado, murmurou o outro e sentou-se para assistir ao lance. Esperou 5, 10, 15 minutos. O que ele está fazendo? Perguntava-se com leve e impaciente curiosidade. O que estaria falando depois de todo esse tempo? Finalmente abriu-se o confessionário. O padre saiu, com o rosto animado e grave. Após cumprimentar o jovem militar, entrou na sacristia. Por sua vez, o outro oficial ergueu-se do genuflexório, vermelho como um camarão e um tanto agitado, cofiando o bigode. Sinalizou para que o amigo seguisse até fora da igreja. Pois então, disse o amigo, o que foi que aconteceu? Pois saibas que ficaste uns 20 minutos, compadre. Por um instante pensei que estava te confessando. Mas isso não importa, ganhaste o jantar. Queres comer hoje à noite? Não, respondeu mal-humorado o outro. Hoje não. Deixa para outro dia. Tenho mais que fazer. Devo ir embora.
Após apertar a mão do companheiro, afastou-se bruscamente, como se estivesse perturbado. Que se passou de fato entre o subtenente e o confessor? Eis o que aconteceu. Mal o padre abrira a rótula do confessionário, percebera pelo tom do jovem que se tratava de uma brincadeira. O moço era tão impertinente que chegou a dizer ao terminar uma frase: "Não me importa a religião nem a confissão." O padre era um varão espiritual. "Um instante, meu caro senhor", disse-lhe, interrompendo-o com candura. "Bem vejo que não está levando a sério a confissão. Deixemo-la um pouco de lado e, se quiser, conversemos um pouco. Gosto muito de militares. E, além disso, o senhor me parece um rapaz bom e afável. Diga-me, qual é a sua patente?" O oficial começava a pensar que cometera uma estupidez. Contente de encontrar um meio de se livrar da situação, respondeu educadamente: "Sou um mero subtenente, egresso de Saint-Cyr." "Subtenente? E por quanto tempo será subtenente?" "Não sei direito, uns 2, 3 anos, talvez 4. E depois?" "Depois, serei promovido a tenente." "E depois?" "Depois, serei capitão." "Capitão? Em que idade será capitão?" "Se eu tiver sorte", disse o outro sorrindo, "serei capitão com 28 ou 29 anos." "E depois?" Aí é difícil. Fica-se muito tempo no posto de capitão. Depois vai-se a comandante de batalhão, tenente-coronel e, enfim, coronel." "Pois bem, eis aí o senhor como coronel, em torno de 40, 42 anos. E depois disso?" "Depois? Vou tornar-me general de brigada e aí general de divisão." "E depois?" "E depois? Só fica faltando um galão para marechal. Mas minhas pretensões não chegam a tanto." "Que seja, mas o senhor não pretende casar-se?" Claro, claro. Quando for oficial superior." "Pois bem, eis o senhor casado, oficial superior, general de divisão, quem sabe até mesmo marechal de França." "E depois, senhor?" acrescentou o padre com autoridade. "Depois? Depois?" replicou o rapaz, um tanto intrigado. "Oh, minha nossa, não sei o que virá depois." "Veja que curioso", disse o padre em tom cada vez mais severo. "O senhor sabe tudo o que se passará até aí, mas não o que virá depois. Contudo, eu o sei. E vou dizer-lhe. Depois o senhor morrerá. E depois da sua morte, comparecerá diante de Deus e será julgado. E se continuar a fazer o que faz, será condenado e queimará eternamente no inferno. Eis o que vai acontecer depois." Como o jovem estivesse confuso e aborrecido com esse final, parecia esquivar-se. "Um momento", acrescenta o padre. "Tenho algo ainda a dizer. O senhor é um honrado, não é verdade?" "Pois então, eu também sou. O senhor zombou de mim gravemente. Por isso, deve-me uma reparação. Não só a peço, como a exijo, em nome da honra. Além disso, será uma reparação bem simples.
prometa-me que, durante 8 dias, todas as noites antes de deitar, ficará de joelhos e dirá em voz alta: um dia morrerei, mas eu não me importo. Depois do meu julgamento, serei condenado, mas eu não me importo. Irei queimar eternamente no inferno, mas eu não me importo. Então foi isso que o padre pediu para ele, né? É só isso. Mas o senhor tem que me dar a palavra de honra de não falar, de não faltar ao compromisso, certo? Cada vez mais aborrecido e querendo a todo custo sair do embaraço, o subtenente prometeu tudo. O padre despediu-o com bondade e lhe falou o seguinte: escusado dizer, meu bom amigo, que eu o perdoo de coração. Ainda que não tivesse necessidade de mim, sempre me encontraria aqui a postos. Mas não se esqueça da promessa que me fez. Depois, despediram-se, como já vimos. O jovem jantou sozinho, estava claramente envergonhado. À noite, antes de se deitar, hesitou um pouco, mas como havia dado a palavra, começou a dizer: eu morrerei, serei julgado, irei para o inferno. Não teve coragem de acrescentar: eu não me importo. Alguns dias ainda se passaram. A penitência retornava-lhe incessantemente ao espírito. Parecia ressoar aos ouvidos. No fundo, como 99% dos jovens, ele era mais confuso que mau. Após uns 8 dias, lá estava ele de volta, dessa vez sozinho, na igreja da Assunção, confessando-se de boa vontade. Saiu do confessionário com o rosto banhado em lágrimas e o coração alegre. Desde então tornou-se, como me asseguraram, um digno e fervoroso cristão. Foi a meditação sobre o inferno que, com a graça de Deus, operou a metamorfose. Ora, se ela transformou a alma do jovem oficial, por que não transformaria a vossa, amigo leitor? A meditação deve ser feita com sinceridade, pois se trata de um assunto pessoal e não poderia ser de outro modo. E acredite, terribilíssimo, que se impõe a cada um de nós, por bem ou por mal. É preciso arranjar uma solução positiva para ele. Iremos, se vós assim quiserdes, examinar juntos, de forma breve, porém cuidadosa, 2 pontos. Se de fato existe inferno e o que é um inferno. Aqui faço um apelo à vossa boa fé e à vossa fé. Então veja que coisa extraordinária esse caso, né, que o Monsenhor de Seguir conta como prólogo da obra dessa obra, pequena obra, né, que ele escreveu sobre o inferno, né, que é uma obra clássica, né, sobre o inferno. Tornou-se clássica pelo jeito que ele escreve, o jeito do Monsenhor de Seguir de escrever, né? Vocês vão ver que, embora ele não abra mão de nenhum aspecto teológico das questões, ele fala a nós, né, pessoalmente, como se ele estivesse conversando lá na nossa associação, né, sentado numa cadeirinha conosco, né, assim, batendo um papo, né. Então veja que coisa extraordinária esse caso, né. Bom, eu não sei se esse caso aconteceu
ou se foi uma concepção do Monsenhor desse aqui, esse caso, né? Mas é um caso extraordinário. É um caso extraordinário, né? Vejam que o padre ele está falando aqui, não é, com um jovem que saiu da academia militar, né? Tá certo? Sancy, e que tinha, digamos assim, uma formação, pelo menos, da ordem natural, né? Ele não era, obviamente, religioso, mas ele tinha uma formação, ele na época, né? Ele tinha uma formação, pelo menos, da ordem natural do mundo, né? Por exemplo, a que o padre apelou, né, para esse rapaz? A honra, né? Olha, você é um rapaz honrado, você me fez um grave você zombou de mim, e isso um homem honrado não faz, né? Então o padre pegou esse rapaz por um conceito de honradez, né? E outra coisa, um homem honrado não zomba de ninguém, né? Então vocês vejam, isso está fora, digamos assim, do aspecto religioso, no sentido de que na época, né, um homem honrado, mesmo não sendo religioso, aceitava um desafio do padre, né? Um homem honrado não pode zombar de ninguém, né? E isso é uma ofensa grave, né? E o padre exigiu a restituição, né? Ele falou: não, você me ofendeu, e agora eu vou exigir uma reparação a essa ofensa, né? Veja, isso é um tratamento entre dois homens comuns, né? Dois homens comuns, que no século XIX ainda era uma coisa, um assunto a ser discutido, né? Hoje não existe mais esse conceito de honra, né? Então a técnica desse padre para a conversão desse rapaz não daria certo hoje, né? Muito provavelmente, né? Porque hoje ninguém mais tem esses aspectos da lei natural, né, na sua cabeça, né? Mas antes tinha. E a técnica do padre é a extraordinária, né? E depois, né? E depois, né? Até chegar na hora da morte, né? E depois ele dá ao jovem, né, militar, uma meditação, né, para fazer uma oração mental. Ele não fala pro jovem rezar uma Ave Maria, né? Ele não fala pro jovem rezar terço, né? Ele dá pro jovem uma oração mental, né? Para ele fazer toda noite. Só que é sobre o inferno, né? Sobre o fim da vida dele, né? Então, a próprio texto que ele dá ao subtenente, né, para meditar, é uma coisa extraordinária, né? E veja o efeito que fez ao jovem, né? Porque ele não conseguia falar: eu não me importo, né? Eu vou para o inferno, vou morrer, etc, etc. Vou para o inferno, eu não me importo. E isso ele não conseguia dizer, né? Pois bem, com esse prólogo extraordinário, né, nós vamos passar aqui para o início do livro, né, que é o que ele prometeu de analisar se de fato existe inferno e o que é o inferno, né? Então essa primeira parte é se de fato existe um inferno, né? Existe verdadeiramente o inferno? É o título da sessão, né? Uma pergunta, né? O inferno existe. Esta era a crença comum de todos os povos.
Então, aqui ele vai dizer sobre a realidade do inferno na história do homem, não da história do cristianismo, na história do homem, né? Em todos os tempos, a crença constante dos povos é chamada de verdade do senso comum, ou, se preferirem, do sentimento comum universal. Quem se recusasse a admitir quaisquer das grandes verdades universais não teria, como se diz com justiça, senso comum. Então, quem se recusasse a admitir quaisquer das grandes verdades universais não teria, como se diz com justiça, senso comum. Só um louco imaginaria que uma pessoa pode ter razão contra o mundo inteiro. Isso é um princípio de história que se perdeu, né? Se perdeu. Como o inferno, ele vai provar aqui que todas as civilizações acreditaram no inferno, né? Várias coisas podem ser analisadas nesse aspecto, né? Por exemplo, hoje a gente vê muito a questão do ateísmo. O ateísmo sendo uma coisa crescente no mundo, né? E quem acredita em Deus sendo minoria em muitos países do Ocidente, inclusive, né? Isso nunca aconteceu na humanidade. Nunca. Jamais. Existiam ateus na antiguidade, nas várias eras? Claro que existia. Mas nunca foi maioria. Por quê? É o que ele fala. Só um louco imaginaria que uma pessoa pode ter razão contra o mundo inteiro. Isso é a base da tradição, né, gente? E veja, nós não estamos falando de religião aqui não, né? Isso é a base da tradição da humanidade como espécie biológica, né? Então, nenhuma grande civilização jamais, até o século XVIII, XIX, jamais teve uma maioria, ou mesmo uma minoria grande de ateus, né? Dando outro exemplo, né? Ele vai falar sobre o inferno. Jamais. Só a nossa está inovando nisso, né? E veja bem, quem se recusasse a admitir quaisquer das grandes verdades universais não teria, como se diz com justiça, senso comum. Esse é o senso comum. Esse conceito de senso comum é o senso comum do Chesterton, né? Não é o senso comum, o sentido interno de São Tomás de Aquino. Mas é simplesmente o seguinte: aquele senso, aquele sentimento comum universal, né? Então, continuando aqui. Ora, em todos os tempos, do começo do mundo até os dias de hoje, todos os povos acreditaram no inferno, com nomes ou formas, ora mais, ora menos distintos. Eles receberam, conservaram e proclamaram a crença em terríveis e infinitas punições, e para a expiação dos maus após a morte, a presença constante do fogo. Então, veja as características desse inferno não religioso, digamos assim, né? Nós chegamos ao ponto de hoje, né? O Papa, sucessor de São Pedro, afirmar, ora ele afirma que não existe inferno, ora ele afirma que o inferno está vazio, ou que ele desejaria que o inferno estivesse vazio, enfim, né? É de uma estúpida, assim, eu não estou querendo desrespeitar o Papa, mas falando de forma mais geral, é de uma estupidez humana, não religiosa, o que o Papa fala. Ele não está falando
uma estupidez religiosa, católica. Não. Ele está cometendo um erro, inclusive histórico, humano, né? Então, uma pessoa que falasse isso não precisava ser papa para estar cometendo uma estupidez. É isso que o Dom Monsenhor de Segui está falando aqui, né? Então veja bem as características desse inferno que sempre existiu, né? Com nomes ou formas ora mais, ora menos distintos, eles receberam, conservaram e proclamaram, os povos, né, a crença em terríveis e infinitas punições. E para a expiação dos maus após a morte, a presença constante do fogo. Isso era uma crença geral, né? Desde o início, há notícias da existência de um inferno eterno de fogo, consignado com clareza nos livros mais antigos e conhecidos do mundo, os livros de Moisés. Notem bem, só os cito aqui sob o ponto de vista puramente histórico. Até o nome inferno encontra-se ali, com todas as letras. Então, ele está recuperando o aspecto histórico dos livros de Moisés, o Pentateuco, né? Assim, no 16º capítulo do livro de Números, vemos os 3 levitas, Coré, Datã e Abirão, que blasfemaram o nome de Deus e se revoltaram contra Moisés. Descenderam-te qui vive in infernum. E o fogo, ignis, que o Senhor ordenou saíssem dos abismos, devorou 250 rebeldes. Ora, Moisés escreveu mais de 1.600 anos antes do nascimento do nosso Senhor, isto é, há quase 3.500 anos. No Deuteronômio, diz o Senhor pela boca de Moisés: acendeu-se o fogo, abre aspas para o nosso Senhor, né? Deus nosso Senhor. Acendeu-se o fogo em minha cólera, e os ardores penetraram até as profundezas do inferno, et ardebeque usque ad inferna novissima. Fecha aspas. No livro de Jó, igualmente escrito por Moisés, conforme o testemunho de sábios pré-claríssimos, os ímpios, cuja vida transborda de bens, dizem a Deus: não temos necessidade de vós, não queremos nos subjugar à vossa lei. De que adianta servir e rezar a vós? Esses ímpios, abre aspas, caem direto no inferno. Impunctum ad inferna descendunt. Jó denomina inferno, abre aspas, a região das trevas, a região mergulhada nas sombras da morte, a região da infelicidade e das trevas, onde não há ordem de espécie alguma, mas onde reina o horror eterno. Sex sempiternus horror inhabitat. Esses são testemunhos mais que respeitáveis e que remontam a origens históricas remotíssimas. 1000 anos antes da era cristã, antes de existir a história grega ou romana, Davi e Salomão costumavam falar do inferno como de uma verdade evidente, assim conhecida e reconhecida por todos, de que não havia necessidade de demonstração. No livro dos Salmos, dentre vários assuntos, cantava Davi, referindo-se aos pecadores: arrojem-nos no inferno, confundam os ímpios e precipitem-nos no inferno. No outro lugar, fala
das dores do inferno. Aqui tem todas essas expressões em latim, né? Dolores inferni. Salomão também é claro. Ao se referir aos ímpios que desejam seduzir e perder o justo, pede: devorai-os enquanto vivos, como no inferno. Sicut infernus. E nesta notória passagem do livro da sabedoria, em que descreve admiravelmente o o desespero dos condenados, acrescenta, abre aspas, eis o que bradam no inferno os pecadores, pois a esperança do ímpio se dissipa como fumo ao vento. Fecha aspas. Que beleza de metáfora, né? A esperança do ímpio se dissipa como fumo ao vento. Não é? Acabou a esperança, né? No outro livro, denominado Eclesiástico, escreve Salomão, abre aspas, a multidão dos pecadores é como um amarrado de estopa, cujo fim derradeiro é a chama do fogo, flama ignis, ei-los, os infernos e as trevas e as penas, et infini lorum inferi et tenebre et pena. Os infernos, as trevas e as penas. Aqui os infernos, né? No plural, né? Que é o que a gente reza no credo, né? No credo tradicional, né? Porque no credo moderno está a mansão dos mortos, né? Veja que coisa impressionante, né? Desceu aos infernos. Nosso Senhor desceu aos infernos. Como é eloquente, né? Se a gente reza assim. E como fica parecendo uma visita que Nosso Senhor fez a um lugar agradável quando você fala assim, desceu à mansão dos mortos. Né? E que corrupção, né? De uma oração. O nosso credo, né? Quando você faz a tradução, né? Dessa forma que é normalmente feita por aí, né? Então, desceu aos infernos tem uma conotação terrível, né? Tá certo? Agora, mansão dos mortos, então lá tá todo mundo lá tranquilo, né? Enfim, né? Esse é só um exemplo, né? 2 séculos mais tarde, mais de 800 anos antes de Jesus Cristo, o grande profeta Isaías, por sua vez, declarava, abre aspas, como desempenhaste do alto dos céus, despenhaste do alto dos céus, ó Lúcifer, tu que repetias no teu coração, subirei até o céu e serei semelhante ao Altíssimo. Vê-te precipitado no inferno, no profundo do abismo, ad inferno detraeres in profunda late. Nesse abismo, nesse misterioso lodaçal. Veremos mais à frente o que se deve entender por essa terrível massa líquida de fogo que a terra abriga e esconde e que a igreja indica como lugar do inferno. Salomão e Davi também discorriam sobre o abismo ardente. Então, aqui ele usa outra palavra eloquente, né? Lodaçal. Massa líquida de fogo.
massa líquida de fogo, que a terra esconde, né? Ele vai falar sobre o local, né, dessa massa líquida de fogo, né? Veja que as palavras aqui, elas são muito importantes para dar a compreensão exata, né? Por isso que ele tá citando, né, as escrituras, tá certo? Porque as palavras, e por isso que ele coloca também as expressões em latim, tá? Para que elas não sejam deturpadas, né? Ele sempre está colocando as expressões em latim, pelo menos as grandes expressões que se referem ao inferno, para que elas não sejam deturpadas na tradução, né? No caso dele, por francês. Noutra passagem de suas profecias, Isaías fala do fogo eterno do inferno. Abre aspas. Os pecadores, profetizava ele, são tomados de terror. Quem dentre vós pode habitar no fogo devorador? Com igne devorante, fogo devorador. No fogo devorador. Em meio às chamas eternas, com ardoribus sempiternis. É a pergunta de Isaías, né? Vivendo 200 anos após Isaías, declarou o profeta Daniel, ao discorrer sobre a ressurreição dos mortos e o julgamento final. Abre aspas. Levantar-se-á a multidão dos que dormem nas cinzas, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio sem fim. Levantarão das cinzas, né? Ressuscitarão, né? Aos que dormem da cinza, né? Aos que dormem na cinza. Levantar-se-á a multidão dos que dormem nas cinzas, os mortos, né? Outros profetas dão o mesmo testemunho, até o precursor do Messias, São João Batista, que fala ao povo de Jerusalém sobre o fogo eterno do inferno como quem fala de verdade conhecida, de que ninguém jamais duvidou. Abre aspas. Eis o Cristo que se aproxima, exclama ele. Ele vai joeirar os grãos, recolherá o frumento, os eleitos, nos seus celeiros já a palha, os pecadores. Ele a queimará no fogo inextinguível, inextinguibile. Igualmente, conta-nos a antiguidade pagã, grega e latina, sobre o inferno e os tormentos horríveis e infinitos. Bom, aqui ele falou da tradição judaica, né? Ele citou o Velho Testamento aqui. E agora ele vai falar da antiguidade pagã, grega e latina. De forma ora mais, ora menos acertada, conforme a maior ou menor distância dos povos em relação às tradições primitivas e aos ensinamentos dos patriarcas e profetas, sempre deparamos com a crença no inferno de fogo e trevas. Então, as civilizações que estavam mais próximas do povo escolhido recebia mais esse tipo de informação e esse tipo de tradição, né? Assim, o Tártaro, de gregos e latinos, o Tártaro era um inferno pagão, né? Abre aspas. Os ímpios que desprezam as leis santas precipitam-se no Tártaro para nunca mais sair e para sofrer tormentos horríveis e eternos, afirma Sócrates,
citado pelo discípulo Platão, Sócrates, pagão, né? Homero e Virgílio o pintaram com as cores de suas poesias imortais. Quem não leu a narração de Enéas descendo aos infernos, onde com o nome de Tártaro, Plutão, etc., reencontramos as grandes verdades primitivas desfiguradas, contudo conservadas pelo paganismo. Ali são eternos os suplícios dos maus, um dos quais nos é descrito como acorrentado no inferno eternamente. Homero e Virgílio, né? O primeiro a contestar essa crença universal, incontestável e incontestada, é reconhecidamente o filósofo cético Bailey. Seu confrade de voltarianismo e impiedade, o inglês Bolingbroke, também o contesta com semelhante fervor. Diz ele, sem rebuços, abre aspas, a doutrina acerca de um estado futuro de recompensa e punição parece perder-se nas trevas da antiguidade. Ela precede a tudo o que é de conhecimento certo. Desde que começamos a desenrolar o caos da história antiga, deparamos-nos com tal crença, solidificada ao extremo no espírito das primeiras nações de que se tem notícia. Fecha aspas. Encontramos restos dessa doutrina até entre as superstições informes dos selvagens da América, da África e da Oceania. O paganismo da Índia e da Pérsia conserva vestígios impressionantes dela, e até o maometismo inclui o inferno na relação de seus dogmas. O islamismo, né? No seio do cristianismo, é escusado dizer que se ensina claramente o dogma do inferno como uma das verdades basilares que fundamentam o edifício da religião. Ensinava, né? Ensinava, infelizmente. Até os protestantes, que destruíram tudo com a louca doutrina do livre-exame, não ousaram tocar no inferno. Coisa inaudita e inexplicável. Em meio a tantas ruínas, Lutero, Calvino e outros deixaram de pé a temível verdade, que não obstante lhes devia ser pessoalmente importuna. Por isso, os povos em todos os tempos conheceram e reconheceram a existência do inferno. Por isso, o dogma terrível faz parte do tesouro das grandes verdades universais, alcondoradas com a luz da humanidade. Por isso, não é possível ao homem sensato negá-la ou duvidar dela ao afirmar: não existe inferno, ainda que afogado na demência do orgulho ignorante. Logo, por isso, existe inferno. Então, o Monsenhor de Seguir, nesse texto aqui, ele faz parecido com São Tomás de Aquino, né? Na Suma, quando ele faz essas perguntas, né? São Tomás de Aquino é cheio de perguntas, né? São Tomás de Aquino usa a negação primeiro da pergunta para depois afirmar a verdade sobre a pergunta, né? Por exemplo, ele fala assim: parece que não existe. Existe Deus? Deus existe? São Tomás de Aquino começa: parece que não existe. Aí ele arrola todos os testemunhos das pessoas dizendo que não existe Deus. Depois ele arrola todas as pessoas que falam que existe Deus. Depois dá uma conclusão dele próprio, São Tomás de Aquino, né? Aqui, o Monsenhor de Seguir não podia fazer isso como São Tomás faz, porque ninguém minimamente, com inteligência minimamente saudável, pode afirmar o contrário, que não existe inferno, né? Embora hoje
as pessoas acreditem nisso, né? Então ele faz o seguinte, ele, através da tradição dos povos, do povo de Deus e depois dos pagãos, ele prova que ninguém jamais deixou de acreditar no inferno. Jamais. Né? E veja, hoje, quem não acredita no inferno, a quem está recorrendo? A ninguém. Porque você podia estar... quando as pessoas afirmam que não há inferno, né? Como certa vez o Papa afirmou, ele não está voltando nem ao paganismo. A referência dele não é nem o paganismo, porque o paganismo nunca afirmou isso. Não é? Ele, quer dizer, ele está inaugurando uma coisa nova. Tá certo? Que está bem ao gosto do espírito moderno, né? Que o Monsenhor de Segui classifica bem aqui. Né? Na última frase que eu li, ele fala assim: por isso, não é possível ao homem sensato negá-la, a existência, ou duvidar dela ao afirmar: não existe inferno. Ainda que afogado na demência do orgulho ignorante. Não? Afogado na demência do orgulho ignorante. Né? Então, esse é o status, né, da existencial do inferno. Tá? Nós sabemos da nossa religião e da nossa tradição, nós sabemos do Velho Testamento e nós sabemos do Novo Testamento também, né? Desse fato incontestável, né? Mas os pagãos também sabiam, né? Os pagãos também sabiam, né? E as poesias pagãs, né? A literatura pagã se referia ao inferno, né? Os pagãos, nesse sentido, infelizmente, os modernos, eles não só retornaram ao paganismo, né? Mas eles inventaram uma coisa nova, uma coisa extraordinariamente nova, que foi essa crença da não existência do inferno, né? Isso é, obviamente, produto da filosofia moderna, né? Tá certo? Então vamos parar aqui no final desse item, tá certo? E eu gostaria de saber agora se tem alguma observação, comentário sobre a leitura. Professor, Sim. À medida que o senhor foi lendo aí, a gente vai pensando, né, como que homens inteligentes, né? Porque na época do Monsenhor de Segui ainda havia muitos sábios, mesmo que esses sábios, ele gosta muito de citar os sábios que usaram a sabedoria para o mal também, né? Então a inteligência, porque ainda era, né, tinha muitos inventores, muitas coisas acontecendo, né, muitas inovações, de coisas assim que exigiam mesmo uma inteligência grande dos homens, né? O telégrafo estava sendo inventado nessa época do Monsenhor de Segui, luz elétrica, essas coisas todas tecnológicas. Máquina a vapor também é dessa época? Máquina a vapor, tudo isso. Então, aí a gente fica pensando, né? E aí o Monsenhor de Segui encerra essa parte falando da demência do orgulho ignorante. Quer dizer, a teimosia, né? O orgulho, porque o senhor já tentou argumentar com uma pessoa que é extremamente teimosa? É impossível, não há nada que alcance essas pessoas. Não. Né? É uma obstinação, eles são obstinados naquilo ali. Então, porque assim,
é o destino da alma deles que está em jogo. E mesmo que eles não queiram, pela inteligência que eles tinham, esses grandes homens, eles podiam chegar vamos dizer, às beiradas mesmo desse entendimento, né? Pela inteligência. Então eles tinham que, na verdade, é o que o senhor vive falando a respeito da vontade, eles tinham que, na verdade, voluntariamente virar as costas para esse conhecimento, né? A vontade, Isso, porque até o paganismo, né, como o senhor colocou aqui, demonstrava a existência do inferno. Mas obstinadamente eles não querem ver, eles não quiseram ver, como hoje também não. Só que o que eu acho que hoje agrava tudo é que a inteligência também está comprometida, né? Hoje as pessoas elas deixaram abriram mão de pensar, de usar a própria inteligência, para deixar tudo nas mãos de terceiros, né? de outras pessoas que pensem por eles, e por uma tecnologia que faz as coisas por eles de forma que eles não precisam pensar, né? Então tá tudo, ele vai abrindo mão de ter que seguir de tomar as rédeas da própria vida, vamos dizer assim, não é? Vai deixando tudo nas mãos vai relegando isso e deixando nas mãos de terceiros para que pense por eles e tal. E aí o que acontece, que é outra coisa que o senhor vive chamando a atenção, que hoje os líderes que a gente vê por aí, esses que aparecem nos noticiários, são os bocós, né? Não, esses caras... Dá uma vergonha alheia, né? A gente tem vergonha. Não, esses caras aí não tem... De ter essas pessoas como chamadas por líderes. Não, isso aí não tem jeito. Isso aí é... Como que esses homens vão para a história? Agora é o seguinte, eu não canso de observar para vocês que essa observação que você fez da inteligência, da tecnologia moderna, mas isso tudo é uma explicação, digamos assim, racional. Por que nós estamos diminuindo a nossa inteligência, né? No Brasil, o QI médio já é menor do que o QI do macaco, né? Então, no Brasil, parece que nós estamos invertendo a lei da evolução, né? Quer dizer, ao invés de nós termos vindo do macaco, nós estamos nos transformando em macaco, né? Isso é uma coisa gravíssima. Isso tudo tem uma explicação mesmo natural, assim. Mas a explicação disso é teológica, né? Quer dizer, ou seja, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? É por causa do afastamento que o homem está realizando de Deus e Deus se afastando do homem, né? Porque o intelecto saudável, o intelecto produtivo, o intelecto, ele tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, né? Certo? E hoje nós nos afastamos de Deus, e Deus, como Ele criou-nos com livre-arbítrio, Ele aceita esse afastamento. Só que esse afastamento tem um preço, não é? E eu não canso de ler um texto aqui de um livro chamado O Silêncio de Santo Tomás, de Joseph Pieper, que é um trecho pequeno. Eu vou reler aqui para vocês para dar o tom desse meu comentário, né? Ele fala assim: já que hoje acreditamos que tudo que um homem precisa para descobrir a verdade é usar seu cérebro de forma mais ou menos vigorosa, e já que consideramos uma abordagem ascética do conhecimento pouco sensata,
perdemos a consciência da íntima conexão que liga o conhecimento da verdade à condição de pureza. Tomás diz que a filha primogênita da impudência é a cegueira do espírito. Somente aquele que nada deseja para si, que não está subjetivamente envolvido, pode conhecer a verdade. Por outro lado, uma vontade impura, egoísta e corroída de prazer destrói a resolução do espírito e a habilidade da psique de ouvir em silenciosa atenção a linguagem da realidade. Então, eu sempre leio isso aqui porque isso dá a dimensão da estreita relação entre a virtude da pureza, que é uma virtude, enfim, estimulada pela Santíssima Trindade, e a capacidade intelectual, a capacidade de se atentar, né, de ouvir em silenciosa atenção a linguagem da realidade. Né? E a linguagem da realidade é disso que o Monsenhor de Segui está falando aqui. O inferno é a linguagem da realidade. Ele existe, ele é real, ninguém pode negar, e nós estamos hoje incapacitados de ouvir essa linguagem silenciosa da realidade. Nós nos afastamos de Deus. E veja que São Tomás de Aquino coloca a pureza como uma virtude que nos habilita a essa compreensão da realidade. Tá certo? Então, tudo que você falou são explicações, digamos assim, humanas. Ah, tecnologia isso, tecnologia aquilo, o TikTok, o OnlyFans, o não sei o que. Tudo isso é verdade. Mas o que nos afastou, o que nos afasta de Deus, segundo São Tomás, é a impudência, é o afastamento da pureza. O impuro, ele não tem acesso à realidade das coisas criadas por Deus. Né? Mais alguma... A Juliana falou assim, a frase do dia é: a sociedade mundial atual está afogada no orgulho da demência ignorante. Pois é, essa... E aí, nessa expressão, a palavra fundamental é orgulho, né? Certo? O pecado puramente espiritual, né? É o pecado cometido por... O orgulho é um pecado que não depende da carne, né? Porque foi o pecado cometido pelo anjo, né? É o único pecado puramente espiritual. Na verdade, ao invés dos coraçõezinhos, eu queria mandar um monte de carinhos chorando, mas como não tem, é só para indicar, que o que você falou é a mais absoluta verdade. Infelizmente, né? Agora, veja, o inferno, ele é um assunto, não é, quaresmal por excelência. Por quê? Porque a igreja, nesse tempo, nos conclama a conversão, né? E coisa curiosa, né? A igreja na quaresma, ela conclama a conversão não dos outros, né, mas dos católicos. Significa que todo ano nós precisamos nos preocupar com a nossa própria conversão, né? Ou seja, a igreja espera que nós terminemos a quaresma mais católicos do que quando a gente começou a quaresma, né? E o inferno é um tema altamente importante
para esse tempo, porque é um tema que, se bem meditado, ele é um tema de conversão, né? De conversão. Porque aquela pergunta do padre, né? A gente tem que sempre nos perguntar, né? E depois? Né? Ah, estou fazendo isso e aquilo, mas e depois? Ah, estou cuidando da minha família, tendo filhos, mas e depois? Né? E depois? A gente tem que sempre se perguntar, né? E depois? E depois? O que vai acontecer? Né? O inferno sempre foi um grande assunto de conversão, né? Certo? Na Quaresma, principalmente, né? Os grandes pregadores de Quaresma, né? Hoje não sei se existe mais isso, mas enfim, eles sempre tomavam o inferno como núcleo das suas pregações quaresmais, né? Estou lembrando aqui, né? Nós tomamos bomba o ano passado e vamos começar de novo agora, estudando tudo de novo. Mas é isso, então fiquemos com essa primeira parte da leitura, né? Eu queria saber se existe mais alguma observação, alguém queira. Professor, só que da outra vez que o senhor leu esse trecho do Piper, o senhor frisou muito que a pureza de coração é uma pré-condição para que o intelecto acesse as coisas mais sublimes. Que o coração impuro, ele torna o intelecto incapaz. Isto. E essa pureza do coração, eu posso interpretar como sendo um coração, uma vontade, desprovida do orgulho? O mais possível desprovido do orgulho. O mais possível. Porque totalmente a gente não consegue. Um coração que está o mais sintonizado possível com a vontade de Deus. Né? O mais possível sintonizado com a vontade de Deus. Eu já enchi o saco de vocês aqui lendo porque eu sempre leio esse trecho, porque quando a gente fala sobre realidade, entendimento da realidade, a gente fica emaranhado naquelas questões políticas e científicas e tal. Não. São Tomás de Aquino. Né? Juliana. Ok. Então, não tendo mais nenhum comentário, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários e observações. Tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.